Olá, amigos, a paz do Senhor. A parábola dos dois devedores e se encontra em Lucas, capítulo 7, versículos de 40 a 43, que diz o seguinte: Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: Dize-a, mestre. Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: Suponho que é aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: Julgaste bem. Aqui, Jesus está falando sobre credores e devedores. São duas pessoas aqui. Um que devia 50 denários, lembrando que denário era o pagamento de um dia de salário. Ele devia o equivalente a 50 dias trabalhados. O outro devia ao seu credor 10 vezes mais, 500 dias de trabalho. Não era uma soma pequena, uma soma muito elevada. E esses dois homens, eles deviam à mesma pessoa. E esse homem, por misericórdia, perdoou aqueles dois devedores. Um, logicamente, ficou satisfeito, embora devesse só 50. O outro ficou muito satisfeito, porque devia muito mais. E quando a gente fala de dever alguma coisa, quem é perdoado no muito vai se sentir muito alegre e feliz, porque ele não tinha com o que pagar e seria muito demorado ele conseguir juntar essa quantia. Sem contar que haveria juros, ia virar uma bola de neve. E o outro, que foi perdoado em 50, era mais fácil de pagar. Mas ele também, como o outro, a gente não sabe a situação financeira de nenhum, ele não tinha também com o que pagar. Ele foi ajudado por aquele senhor. E nós pensamos no ponto de vista espiritual. Tem gente que fala assim: ah, eu não mato, eu não roubo, eu não defraudo ninguém, eu sou uma pessoa justa. Não há um justo sequer, porque todos pecaram e todos dependemos do perdão e da misericórdia do Senhor. Quando sentimos que estamos errados, que o pecado contraria Deus, o que devemos fazer é nos reconhecer pecador e estar aos pés de Jesus pedindo pelo seu perdão. Aqueles homens foram perdoados. O credor, ele usou de misericórdia, de bondade. E Deus, ele usa de extremada misericórdia para conosco, quando nos arrependemos e buscamos por esse perdão. Tem gente que diz assim: a gente já nasce devendo. Não é que a gente já nasça devendo, mas alguém já pagou pelo nosso nascimento, pela preparação para que essa criança nascesse. Então, sempre há dívidas, sempre há credor e devedor em constante relacionamento, porque sem um não existe o outro. E nessa vida, nós não conseguimos viver sem dever, porque mesmo que não gastemos tudo que ganhamos, nós sempre estamos devendo, porque você paga uma conta de luz hoje, amanhã já começa a nova contagem. É assim com a água, com a conta de internet, com a escola das crianças. Todos nós sabemos o que é dever. E quando Deus fala a ninguém devais coisa nenhuma, ele não quer dizer que nós não temos dívida e que não devemos ter dívida, porque é impossível no mundo a gente viver sem dever. Mas ele quis dizer que nós devemos cumprir os nossos compromissos e saldar as nossas dívidas. Não é certo devermos e não pagar o que nós comprometemos a quitar. Então, devemos procurar viver
sem dar um passo maior do que a perna, porque uma dívida é sempre um problema, principalmente quando se trata de cartão de crédito, de dívida com o banco, porque os juros são escorchantes, os juros são além da nossa capacidade. Essa passagem de Jesus aconteceu na casa de Simão, o leproso. Simão recebeu os fariseus para comer com eles. Entre os convidados estava Jesus e seus discípulos. E chegou uma mulher considerada de vida fácil, uma prostituta, e chorava aos pés de Jesus, enxugava os seus pés com os cabelos e quebrou um vidro de nardo, que é um perfume caríssimo, e com unguento ela passava em Jesus e ungia os seus pés. E Simão, ele pensou o seguinte: se esse homem fosse um profeta, ele saberia quem é esta que está a seus pés. Como Jesus sonda nosso coração e sabe os nossos pensamentos, usou dessa parábola dos dois devedores para mostrar que Deus perdoa muito a quem deve muito e perdoa menos a quem deve menos. Esse homem, Simão, ele se sentia justo, um homem superior a essa mulher espiritualmente. Ele achava que não precisava de mais nada. Ele era um homem correto, ele era um homem que estava recebendo ali um profeta. Mas Jesus era muito mais que um profeta. Só que ele estava cego espiritualmente. Ele não foi capaz de saber que ali estava alguém que era muito mais do que um simples vidente. E essa mulher se sentiu pecadora, ela se sentiu que precisava de estar aos pés daquele homem, e ela fez o melhor que ela podia fazer. Nem uma água para lavar os pés quando ele chegou, o anfitrião não deu. E ela fez muito mais do que isso. Reconheceu sua insignificância diante daquele que é superior, porque ele estava como um homem na terra, mas ao mesmo tempo que era um homem, ele era 100% Deus, tanto que ele conhecia o pensamento e o coração de cada um que estava ali presente. Como diz aqui na palavra, que não devemos dever a ninguém, principalmente o amor com que amemos uns aos outros. O cumprimento da lei é o cumprimento do amor. Então, quando nós cumprimos esse mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, estamos cumprindo a lei de Deus, que não pede mais do que isso. Muitas pessoas ficam envolvidas com sacrifícios complicados, difíceis, como a tentar lograr um perdão de Deus, sendo que nós não precisamos hoje de sacrifícios difíceis, complicados, para que o Senhor nos perdoe. Basta que arrependamos. O Senhor nos limpa de todo pecado, nos purifica de toda injustiça. Se amamos a Deus, se amamos ao próximo, não de boca para fora, de verdade, através de nossas atitudes, nós estamos cumprindo a lei, que é a maior de todas, a lei do amor. Cornélio, ele era um homem que temia a Deus, ele dava esmolas, ele era muito bem quisto na sociedade judaica, uma pessoa super correta, mas ele teve que ter um encontro com Jesus e, através do Espírito Santo, ser batizado para lhe tornar um filho de Deus. Então, tem gente que acha porque não rouba, porque não mata, que está tudo bem, se não aceitarmos Jesus como nosso suficiente, exclusivo e bastante Salvador, e não reconhecermos a nossa condição de pecadores, estarmos aos pés de Jesus, como aquela mulher que estava ali arrependida, ela lavava os pés e enxugava com os cabelos. Se nós não fizermos, não tivermos essa atitude de humildade, de humilhação aos pés de Jesus, por mais que nos sintamos justificados, retos, corretos, honestos, não importa.
O Senhor não alcança corações soberbos, corações de gelo, corações empedernidos. O Senhor recebe aquele que sente sua condição de pecador, vai a Ele, se humilha e Ele está sempre disposto a perdoar. Que nós não sejamos como esse homem que estava se sentindo uma pessoa justificada. Nós só seremos justificados quando o Senhor nos perdoa diante de nosso arrependimento sincero, porque Ele conhece e sonda o nosso coração. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que troque o nosso coração empedernido pelo coração de carne. Em nome de Jesus, que Ele possa nos abençoar nesse dia, possa colocar no nosso coração o verdadeiro arrependimento, para que possamos, justificados, nos aproximar de Deus. Sem Ele, não conseguiremos chegar. Amém. Que assim seja. Amém.